E explodiu mais uma grande bomba envolvendo o Ministério Público dentro do Corinthians, próximo compromisso do Timão contra o Internacional na Neoquímica Arena. Pode ser jogo decisivo para o treinador Dorival Júnior e o atacante Caio César avançou na recuperação da sua lesão, mas a expectativa pelo retorno não é tão animadora. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o atacante Caio César que avançou na recuperação da sua lesão. Mas o que poderia ser uma boa notícia não é tanto assim, porque a expectativa de retorno não é tão animadora. O Caio César chegou ao Corinthians no final do mês de janeiro e o pouco tempo que ele esteve em campo, ele acabou animando bastante a nós, corintianos, comissão técnica, pelo desempenho que ele teve. Estreia contra o Flamengo, dando assistência, jogando pouco mais de 20 minutos, jogando pouco mais de 10 minutos contra o Capivariano. Também foi muito bem. E nesse jogo contra o Capivariano ele se machucou, teve a sua primeira lesão, ficou mais de um mês fora. Retornou no dia 15 de março contra o Santos, foi o melhor jogador em campo, atuando pouco mais de 50 minutos. E desde esse jogo contra o Santos, o Caio César está fora. Teve um problema na coxa, uma lesão na coxa direita. Perdeu até aqui 3 compromissos. O jogador vem tratando no CT Dr. Joaquim Grava. Na última quinta-feira, dia 2 de abril, o Caio César avançou na recuperação da sua lesão. Teve a transição, saiu do departamento médico e passou a fazer os primeiros trabalhos em campo. Mas a expectativa pelo retorno dele não está tão próxima assim. Pelas informações que chegam, Caio César ainda deverá perder os 3 próximos jogos do Corinthians, que é contra o Internacional no domingo, contra o Platense pela Libertadores da América e o derby contra o arquirrival que vai acontecer na Neoquímica Arena. Então, o Caio César, pelas informações, deverá retornar contra o Santa Fé no segundo compromisso pela Libertadores. Vamos torcer para que esse retorno seja antecipado. A minha opinião quanto ao Caio César ter iniciado seu processo de transição é a seguinte: estamos falando de um jogador que teve uma lesão muscular na coxa direita, lesão que ele teve logo no segundo jogo que ele fez com a camisa do Corinthians, mas foi na perna esquerda. Então, o que o Corinthians vem fazendo com o Caio César? Vem adotando uma cautela muito grande. E mesmo com cautela, as coisas não estão sendo resolvidas. O Caio César, quando ele retornou contra o Santos, ele havia iniciado a transição bem antes. Só que cautela, e aí quando ele retorna acabou acontecendo isso. Então, dessa vez, o departamento médico, os fisioterapeutas inclusos e também os preparadores físicos não podem errar. Estamos falando de um jogador que já está sendo criticado. Tem muita gente chamando o Caio César de vidro e tudo mais. E é um jogador que gerou uma expectativa muito grande. Todas as vezes que jogou foi muito bem e faz falta. No jogo contra o Fluminense mesmo, se tivesse um Caio César bem, a história poderia ter sido diferente. Eu, particularmente, gosto muito do estilo de jogo do Caio César. É um jogador que pode fazer total diferença, principalmente pelo drible, a velocidade que ele tem. Tomara que ele consiga ter uma plena recuperação e que volte antes. E agora vamos falar sobre Dorival Júnior, o próximo compromisso do Timão, que será contra o Internacional na Neoquímica Arena, pode ser decisivo para a continuidade ou não do trabalho dele no Corinthians. O Dorival está vivendo um momento de muita pressão sob seu comando no Timão. Já são 8 jogos sem vencer. Corinthians que vai ficando em uma situação complicada, por exemplo, falando de tabela de Brasileirão.
chegamos a ficar na terceira colocação e hoje estamos na 14ª, 3 pontos acima da primeira equipe dentro do Z4. O sinal de alerta já está mais do que ligado. E claro, com os resultados não aparecendo, as críticas para os lados do Dorival Júnior, elas vão aumentando. Depois da derrota para o Fluminense, a situação do Dorival acabou piorando. Existia até a possibilidade de repente acontecer uma demissão do treinador depois dessa derrota para o Fluminense, mas isso acabou não acontecendo. Só que o jogo contra o Internacional no domingo, às 19h30, será praticamente decisivo para o Dorival. Em caso de não vitória, não estou falando não somente de derrota, se o Corinthians não vencer, empatar e perder será pior ainda, a situação do Dorival poderá ficar em um nível insustentável dentro do Corinthians. Não estou aqui afirmando que se perder o Dorival será demitido ou será mantido, não tem como cravar, lembrando que ele tem uma multa rescisória altíssima, que a diretoria do Corinthians hoje, o Corinthians não tem condições de pagar, mas em caso de um resultado que não for a vitória, os 3 pontos, domingo contra o Internacional, a situação do Dorival pode chegar a um ponto de ficar insustentável e as chances dele ser demitido são grandes. A minha opinião quanto ao próximo compromisso do Corinthians ser decisivo para o Dorival é a seguinte: estamos falando do treinador que ganhou a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil, mas estamos falando de um treinador que até aqui não mostrou a mínima competência no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é difícil. Era para o Corinthians estar nesse momento com evolução. Estamos prestes a uma estreia na Libertadores da América. Então, o clima para o Dorival, a situação para o Dorival, ela é complicadíssima. Exemplo, o Corinthians tem que vencer o Internacional e tem que vencer na estreia da Libertadores. Aí o Dorival consegue ganhar um fôlego. Eu já venho questionando para vocês que, na minha visão, um dos principais problemas é a questão física. Eu também coloco como um dos motivos o Corinthians não estar indo bem, não saber aproveitar os dias livres que tivemos, porque o Corinthians veio de 2 sequências somente para descanso e treinos. E é aí que, na minha visão, entra o problema. Era para ter treinos 2 vezes por dia, de manhã físico e à tarde tático. Isso não acontece. Jogo treino também é importante pela questão de ritmo e fazer testes. Isso não aconteceu. Então, na minha visão, a situação para o Dorival, ela vai ficando cada vez mais difícil, e não somente pelos resultados ruins, pelas declarações do Dorival. Tem muita gente que hoje manda no Corinthians e não aparece, que quer a saída do Dorival, está pressionando o presidente Osmar Stabile. Então sabemos que as coisas estão chegando em um ponto que vai ficar difícil. Tomara que o Corinthians vença domingo, tomara que dê uma diminuída na pressão, porque toda essa questão de sai treinador, vem treinador, é um momento bastante difícil, porque parece que tudo recomeça do zero. Claro, às vezes isso é extremamente necessário acontecer, mas vamos torcer para que o Corinthians dê a volta por cima e tenha uma grande sequência de vitórias. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre bomba. Explodiu mais uma grande bomba envolvendo o Ministério Público dentro do Corinthians. Isso porque o Ministério Público do Estado de São Paulo protocolou uma representação bombástica contra o Corinthians, apontando um suposto esquema de apropriação privada de recursos do clube. O que está acontecendo? Quais são os pontos principais? A investigação que aponta o uso de supostos gastos irregulares no cartão corporativo do André Santos, na casa de 480 mil, do Duílio Monteiro Alves, 41 mil reais, estão sendo citados. Dinheiro vivo, foram identificados saques milionários no caixa para funcionários de confiança, sem nenhuma nota fiscal, para supostamente terem sido para trabalhos de seguranças e tudo mais.
e o valor atualizado ultrapassa uns 7 milhões de reais. O que isso pode acontecer? O Ministério Público pede que o Corinthians não tenha mais a isenção de impostos. Se isso acontecer, o Timão terá que pagar multas na casa de 150%. Prestem atenção, em impostos retroativos, como se fosse uma empresa comum. O Corinthians perderá os benefícios. E, além de tudo isso, o departamento financeiro de gestões anteriores, a central de solicitações do Timão e antigos diretores financeiros estão sob o radar. O Ministério Público está prestando atenção em todas essas pessoas, gestões anteriores, que autorizaram esses pagamentos. Então, o Corinthians corre um sério risco com essa representação do Ministério Público que foi feita pelo promotor Cássio Roberto Concerino, que é quem está à frente das investigações de supostos crimes dentro do Corinthians. Isso já é uma grande bomba, podemos tratar como mais uma grande bomba que explodiu dentro do Corinthians, e a situação do clube vai ficando cada vez pior, e absolutamente que intervenção é questão de tempo. A minha opinião quanto a essa nova grande bomba que explodiu dentro do Corinthians é a seguinte: algo complicado, algo muito grave, gravíssimo, o que pode acontecer com o Corinthians. O Corinthians pode perder todos os benefícios relacionados aos impostos. O Corinthians pode passar a ser taxado como uma empresa comum, pagando juros altíssimos. Vejam a situação que pessoas acabam colocando o Corinthians. Vejam o que está acontecendo com o Timão. Então já é uma grande bomba. Caso realmente as punições vierem, aí poderemos tratar como uma das piores bombas da história do Corinthians. Não era para o Corinthians estar nessa situação. Era para o Corinthians estar em uma situação muito diferente. Era para o Corinthians hoje estar tranquilo financeiramente falando, mas o Corinthians não está. Por quê? Qual ou quais os motivos? É por isso que o Ministério Público vem trabalhando forte há muitos meses. É por isso que não tem mais a mínima possibilidade do Corinthians seguir nesse modelo associativo. É por isso que tem que ter intervenção judicial. As coisas não podem continuar como estão. Alguém aí acredita no que estão falando, que em 5 anos podem tirar o Corinthians da situação nesse modelo associativo? Eu gostaria muito que isso fosse verdade. Mas, sinceramente, para mim, é mais uma grande falácia para se continuar no poder. Então, mais uma grande bomba explode, e é por isso que eu já venho falando para vocês há um grande tempo, há um bom tempo. A justiça só está analisando. A intervenção judicial não é se teremos e quando teremos a intervenção. Quando chegou a um ponto que não tem mais uma outra saída que não seja uma intervenção judicial completa para se fazer a limpeza total. É triste a situação do nosso Timão. É triste. Bomba atrás de bomba. Todo dia surge uma suposta irregularidade no clube. Quem sofre mesmo de verdade são vocês, eu, torcedores, que somos os únicos que realmente nos preocupamos com o nosso Timão. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, atacante Caio César, o que vocês acham de toda a situação que acontece com ele
dentro do Corinthians. E o Dorival? Será que realmente domingo contra o Internacional será um jogo decisivo para o atual treinador do Timão? E essa nova bomba envolvendo o Ministério Público que explodiu dentro do Corinthians e a situação pode piorar ainda mais. Qual a opinião de vocês? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!